Tá, então, pra gente entender a fisiologia da tireoide, a gente precisa entender sua anatomia. Ela é uma glândula, né, anterior à traqueia, e ela é formada principalmente pelos folículos, que é a unidade funcional, que a gente vai ver que tem o coloide, que ele tem a tireoglobulina, que vai ser a produtora dos hormônios tireoidianos. Ele tem a célula C, que é a produtora do paratormônio, ou da calcitonina, desculpa, e tem bastante vascularização. Por isso que a gente vai ver que ele é muito irrigado e que pode causar principalmente o bócio. A tireoide, a gente vai ver também que ela tem, né, o controle do eixo HHT, que é hipotálamo, hipófise, tireoide. Mas, antes disso, vamos falar um pouco de anatomia. Então, aqui, ó, a tireoide é localizada no trígono anterior do pescoço. Ela é uma glândula, né, então a gente já viu isso aqui. Essa aqui é uma região anatômica cervical, acho que não precisa saber muito não. Essa aqui, ó, trígono anterior do pescoço, no borda anterior do músculo esternocleidomastoide, borda inferior da mandíbula e na linha média do pescoço. Ela também ali, ela tá sobre vários compartimentos, né? Esse compartimento dela é o compartimento pré-traqueal, que é um espaço, né, comum com o sistema, né, endócrino, que é formado pela tireoide, o sistema trato gastrointestinal, que é o esôfago, e também a traqueia, que é o sistema respiratório. Essa aqui, ó, lâmina pré-traqueal, que é o que vai ter o componente visceral. Esse aqui, ó, componente visceral. E aí tem alguns espaços também, a gente vê que tem o espaço pré-traqueal, o espaço retrofaríngeo e pré-vertebral. Isso não é tão importante. Aqui é só importante a gente conseguir identificar, né, que esse aqui é o compartimento visceral, onde está a tireoide. A gente sempre consegue ver a traqueia antes do esôfago e a tireoide mais ou menos aqui, né, que ela está sob a traqueia. Aí aqui a gente vai falar um pouco sobre... Aí tá. Isso aqui é interessante a gente saber, que a tireoide, quando a gente for falar de bócios, ela nunca vai crescer para cima, ela sempre vai crescer para baixo. Porque aqui tem dois músculos que meio que limitam o espaço dela, que é esse externo-tireoideu e o constritor da faringe. Então, é por isso que a gente chama os bócios, na maioria das vezes, de mergulhantes, porque eles crescem, o ápice dela não cresce. Aí, outra coisa que é interessante a gente saber. Aqui, tá. Aqui é todo o sistema que a gente vai ver da produção dos hormônios, da biossíntese, né? A partir do iodo, da tirosina, a gente vai ver que eles vão armazenar esses hormônios vão ficar armazenados a tireoglobulina lá dentro do coloide. Aí depois eles vão se ligar, né, a essa globulina, né, de tirosina e albumina. A gente vai ver que ele tem liberação tônica também e tem essas vias de controle que é o que a gente vai ver, que é o eixo HHT, que é o liberador da tireotrofina, TRH do hipotálamo, o TSH da adenopófise, que estimula, né, a produção, e depois a liberação dos hormônios vai ser conforme os efeitos metabólicos sistêmicos. Tá. Vias de controle. E a gente vai ver que as células-alvo, né, a gente vai ver que tem os receptores lá também que vão ter. E é isso aí. E a resposta tecidual é o que vai ser caracterizado pelos distúrbios, né, de hipo, a gente vai lembrar sempre do hipo e do hipertireoidismo, que é o que vai alterar nesses pacientes. Ok. Suprimento sanguíneo, é interessante a gente lembrar que a artéria carótida interna dá o ramo da tireoide superior e a subclávia dá o ramo da artéria tireoide inferior. Então, tireoide superior, tireoide inferior, e a gente tem mais uma artéria, que é essa artéria tireoidea ima, que vai irrigar principalmente o istmo. E ela pode se originar de várias outras artérias. Então, tireoide superior da artéria carótida interna, tireoide inferior da subclávia, e a ima vem de várias regiões. E é interessante a gente lembrar também que ela é inervada, né, pelo nervo vago e pelo nervo laríngeo recorrente. Então, quando faz tireoidectomia, a gente pode ter uma lesão do nervo laríngeo, o paciente ficar com rouquidão, disfagia e tudo mais. E a drenagem dela também tem as veias, né? Tireoides superiores, tireoides médias e tireoides inferiores.
A superior e a média, elas vão drenar para a jugular interna e as inferiores para as veias braquiocefálicas. E é praticamente isso que a gente precisa saber. Depois a gente volta aqui com os casos clínicos. Então, pensando aqui na formação, então, desses hormônios, né, da regulação do eixo HHT. Então, como a gente viu, a gente tem o hipotálamo, principalmente o núcleo supraóptico, vai liberar TRH, que é o hormônio liberador de tireotrofina, que vai estimular a hipófise, a porção anterior à adenohipófise, a liberar o hormônio estimulante. Então, o hormônio liberador de tireotrofina vai fazer liberar a tireotrofina, que é o TSH. O TSH vai estimular, ele vai ter várias atuações aqui na célula, várias. Deixa eu apagar isso aqui que tá bem poluído isso aqui, que foi da outra tentativa de gravar o vídeo que não deu certo. Aqui. O TSH vai ter vários efeitos nessas células tireoidianas. Dentre esses efeitos, a gente tem crescimento celular e mitogênese desses folículos, vai aumentar a vascularização da glândula, vai aumentar a metabolização de iodo, que a gente vai falar já já, como que funciona, que vai interferir na captação, vai interferir na sua concentração no lúmen, vai estimular essa síntese hormonal a partir do iodo, vai aumentar a síntese das células precursoras, né, tipo, que a gente vai ver na parte de oxidação, metabolização, iodação, vai aumentar a organificação também e o acoplamento das micromoléculas que a gente vai ver, vai estimular a secreção e por meio, né, da tireoglobulina e da atividade lisossômica dessa glândula. Então, ele é hormônio estimulante de tudo nesse crescimento folicular e na síntese dos hormônios. E para que ele consiga se ligar, ele precisa do receptor de TSH, que é o TSHR, ok? Que vai fazer, né, essa ativação por meio de proteína G, AMP cíclico, e vai fazer toda essa estimulação. E a gente vai ver que algumas mutações e algumas doenças vão alterar, né, essa parte hormonal. Então, é isso. Hipotálamo TRH e adenohipófise TSH e vai na tireoide para produzir os hormônios tireoidianos. E como que funciona, né? Para produzir os hormônios tireoidianos, a gente precisa lembrar que ele é o T3 e o T4. A maioria que a gente vai produzir é o T4, que é a tiroxina. E o T3 é a triiodotironina. Tá, essas sínteses funcionam em 4 etapas, mas a gente vai elucidar, né? Chega a ser mais ou menos 6 etapas, para ser mais fácil. Então, primeiro, a gente tem a captação e a organificação, né, desse iodo. Para que ocorra isso, a gente precisa que ocorra, para que ocorra essa produção, a gente precisa que a tirosina da tireoglobulina, que a gente tinha falado, né, que é essa molécula que tá aqui nas células foliculares, no coloide, elas sofram iodação. Então, a tirosina precisa se ligar a um iodo e formar os precursores do T3 e do T4. Para isso, a gente vai captar o iodo lá no trato gastrointestinal por meio na verdade é o iodeto, né? Por meio da proteína ENIS, né? Que vai fazer esse cotransporte de sódio e iodeto e vai conseguir absorver o iodeto. Esse iodeto, só 10% vai para a tireoide, o resto vai ser todo secretado na urina. Isso aqui já sofre um pouco de influência do TSH nessa absorção estomacal. A partir daí, esse iodo que foi absorvido e chegou, né, na corrente sanguínea e foi lá para a tireoide, ele vai sofrer o processo de oxidação. Então, primeiro é transporte, deixa eu pegar aqui, transporte e depois oxidação. A oxidação ocorre por meio da peroxidase e aí consegue, né, essa oxidação incorpora o iodo na tirosina. E aí a tirosina fica o quê? Iodizada. Quando ela fica iodizada, ela, por conta, né, dessa tireoperoxidase, ela vai formar essas moléculas precursoras que a gente tinha falado da tirosina e da tiroxina e da triodotirosina, que é o T3 e o T4, que vai ser o MIT e o DIT, que é o monoiodo, e o diiodo, para formar o tetra e o triiodo, que é o T3 e o T4. E isso vai fazer lá no colóide. Para que isso ocorra, então, a tireoglobulina, que é aquela glicoproteína que está lá no lúmen do folículo, ela vai pegar a tirosina dela, que vai sofrer a oxidação com o iodo e vai incorporar
esses iodos, né? Então, a tirosina, quando ela tá iodada, ela vai formar essas duas moléculas, que é a monoiodotirosina e a diiodotirosina. Essas duas moléculas vão passar por um outro processo que chama acoplamento. Acoplamento nada mais é do que junção. E ela vai formar, então, juntar as mono e a di, vai formar a tetra e a triodo. Então, 2-di, que é 2 de 2, forma 4, forma a tetraiodo, que é um pró-hormônio. E uma di mais uma mono forma 3, que forma a triodotirosina. A triodotirosina, a gente vai ver que ela não é 100% formada aqui na tireoide. É só cerca de 20% que vai ser formada. E ela é realmente a formativa. O que mais a gente vai formar é o T4. O T4 é um pró-hormônio. Ele vai ser clivado, ele vai sofrer uma desiodação. Ele vai perder um iodo dele nas células-alvo para formar o T3. Então, o T4 vai perder um iodo, vai fazer uma desiodação periférica e vai formar a formativa T3. Para isso, a gente precisa também ter uma... Isso vai acontecer, né, nas células periféricas, que a gente vai ver mais para frente. E para que a formativa, realmente, que é a triodotirosina, que é o T3, ele forme, né, realmente a sua ação nos tecidos periféricos. E para isso ocorra, a gente precisa ter um outro receptor, que é o receptor R de hormônio tireoidiano, então HTR. É ele que vai fazer com que ocorra todas essas funções aqui que a gente vai ver mais pra frente, que é esse fluxo aqui, do hormônio tireoidiano, tá? Então, os hormônios já estão produzidos, né, o T3 e o T4 lá da tireoide, e eles estão circulando no nosso corpo. E como que funciona a circulação? Então, como a gente falou, a tireoide vai produzir 100% do T4 e só 20% do T3. O resto precisa passar pelo processo de deiodação periférica do T4 para formar o T3, que é o restante. Então, o T4 com a deiodinase vai pegar e vai conseguir fazer a sua ativação. E isso vai ocorrer em na verdade são 3 moléculas, né? São 0,3. Deiodenases, a D1, a D2 e a D3, as deiodenases. A D1 é principalmente no fígado e nos rins, que ela vai fazer o hipertireoidismo, ou seja, ela vai fazer uma hiperativação. Essa hiperativação vai aumentar a atividade dela e ela que vai fazer o que? A elevação do T3 circulante no plasma. Então, a D1 é responsável por aumentar o T3 no plasma. A D2, que é outra deiodenase, ela é mais em hipófise, músculos periféricos, sistema nervoso central. Ela controla a quantidade de T3 intracelular. Então, apesar da D1 aumentar no plasma, a D2 realmente que vai conseguir fazer com que o T3 fique na célula. Então, ela vai funcionar principalmente quando o paciente tiver em eutireoidismo ou em hipotireoidismo, e ela vai fazer com que aumente o nível fisiológico para ser funcionante. Então, ela meio que evita que o paciente fique em hipotireoidismo. E já a D3, né, outra deiodenase, ela é inativadora. Então, ela vai contra o que a D1 e a D2 faz, praticamente. Porque se a D2 é meio que fisiológica, ela faz com que o paciente fique no estado de evite, né, o hipo, não quer que tenha hipo, mantenha-se no nível de eutireoidismo, ela é mais fisiológica. A D1, que é mais hiperativadora, que aumenta a quantidade no plasma, que ela é um pouco mais do hipertireoidismo, a D3 vai ser agonista mais da D1, porque ela vai ser ativada quando tiver um estado de hipertireoidismo. Então, ela vai converter esse T4, né, que tá ali, em T3 reverso, que não é tão ativado. E também converte T3 em D2. Então, tá aqui um esquema delas. Deixa eu só apagar isso aqui, que tá uma bagunça. Que é a D1, a D2 e a D3. Então, a D1, como a gente falou,
fornece T3 ao plasma, aumenta o nível circulante. A D2 é o T3 intracelular, que é mais funcional. E a D3 é a agonista de D1 praticamente, então ela vai inativar os hormônios. Então, D1, fígado, rim, tireoide. D2, músculos, sistema nervoso central, tecido periférico. E aí, como a gente falou aqui, ó, a D1 vai fazer o substrato de T3 em T4 em T3, essa aqui também. E a D4 vai fazer T3 reverso também, aqui tá como T4, mas quando ele converte ao contrário, a gente pode chamar de T3 reverso. E aí começa aqui, ó, questão no hipo e questão no hiper. No hipertireoidismo ela tá aumentada, porque ela quer aumentar a D1. A D2 é diminuída, porque ela quer, na verdade, evitar o hipo. E aqui acontece que ela vai estar quer dizer, a D3, como ela é antagonista da D1, ela vai estar também aumentada no hipertireoidismo, mas tem que lembrar que é ao contrário, ela não está favorecendo o hiper, ela está indo contra o hiper. E com isso, né, a gente viu, então, a gente tem esse controle dessa desiodação, que é para manter, né, manter os níveis de T3 e T4 circulantes. Só que para ele ser circulante, a gente vai ver que esses hormônios, os hormônios tireoidianos, eles são transportados na periferia por meio de proteínas plasmáticas, que na maioria das vezes, a globulina ligadora de tirosina, que é a TGB, ou a albumina. Essas são as mais comuns, que é a TGB e a albumina. E aí, com isso, a gente tem os transportes delas na periferia. Então, além dela estar ligada nessas proteínas plasmáticas, uma pequena parte delas vai estar livre, que é o estado metabolicamente ativo desses hormônios, né? E para ele estar metabolicamente ativo, ele tem que ter os receptores. Lembra que a gente tinha falado que existe o receptor de hormônio tireoidiano, também pode ser chamado de HTR, que é nos tecidos, que é onde vai ter realmente a afinidade pelo T3 e vai fazer os efeitos. A gente tem os receptor, né, de hormônios tireoidianos, que são os betas e os alfas. Que aí tem o beta 1, 2 e 3 e o alfa 1, 2 e 3. E aí a gente tem alguns exemplos, né? Então, o alfa 1 é muito importante, cérebro e miocárdio, beta 2, fígado, beta 1, fígado, beta 2, hipófise. E aí a gente vai falar um pouco, né, depois sobre esses efeitos tireoidianos e pensar também nas patologias